Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um pós-crédito e ao som desses tambores maravilhosos de Wakanda. Neste programa de número 15 iremos falar de Pantera Negra. Eu sou Márcio Neves e estou aqui na companhia de Leandro Lima, estreando em podcast. Presente-se, por favor. Boa noite a todos. Eu pensei que a gente ia falar sobre a Pantera Cor-de-Rosa. Não, Pantera equivocada. Estou aqui também na presença de Peter Zek, na sua segunda participação no pós-crédito. Por favor, Peter. Salve, salve, é um prazer em me narrar. Vamos falar do Pantera Black, que vai estar muito show esse filme. Estou aqui também na presença do Diogo Lima, que já faz um tempo que não participa aqui, do blog do Cachorro Solitário. Olá, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, o que vocês sabem sobre Wakanda? Também aqui conosco temos a presença de Thiago Miani, do Sob o Capuz. Estou aqui para falar de um filme que dão mais de um tapa na Pantera. Ok. E também aqui temos a presença de Liv Cat, do Omega Cast. Oi, pessoal. Só eu que me lembrei dos negros maravilhosos a hora que ele falou dos tambores maravilhosos. Ai. E também do Omega Cast temos aqui o Cláudio, o Dragão Dourado. E vocês aprendam que eu vou errar todos os nomes. Se eu já me atrapalho com o nome em português, inglês, imagine em africano. Olha que africano você está sendo um pouco, digamos assim, fora do tópico, porque você tem dezenas ou centenas de idiomas lá, né? Isso é um pouco generalista. Sim, é a mesma coisa que quando eu falo chinês. Né? Eu sei que é mandarim, eu sei que é cantonês, eu sei que cada região tem um dialeto, mas é chinês. Bom. E talvez eu devesse falar que vários dos nomes de Wakanda são de uma língua inventada. Ok. Também estamos aqui com a presença de Edson Oliveira, do DN Premiers. Olá, pessoal, e o branco morre primeiro nesse filme. Exatamente. E finalmente, por último, mas não menos importante, Vinícius Schiavini, o capo de Tuticapi aqui da Combo. Olá, pessoas! E aprendam, a África não é um país, porque eu lembro quando teve Batman Incorporated, que ele anunciou um Batman por país. Um na França, um no Japão, um na Argentina e um na África. Deve ter sido a do Sul, mas divergimos, não é o assunto não, aqui. Não, pior que era a Nigéria. Mas era a África, né? Mas esse filme me fez lembrar da Pantera Americana. Nossa. Ok, então, vou puxar aqui a ficha técnica desse filme. Ela vai ser um pouquinho extensa, eu quero que vocês tenham paciência comigo aqui, mas é necessária, por causa que tem muitos nomes legais aqui que eu quero apresentar. Bom, Pantera Negra, um filme de 2018, agora bem recente nos cinemas, vai correndo, que se você não viu, vai lá ver e depois volta aqui pra ouvir. Se você quiser ouvir também antes de ver, azar o seu, paciência. Dirigido por Ryan Coogler, roteirizado por Ryan Coogler e Joe Robert Cole, e é estrelado por Chadwick Boseman como T'Challa, o Pantera Negra, Michael B. Jordan como Eric Killmonger, Lupita Nyong'o como Nakia, Letitia Wright como Shuri, Danai Gurira como Okoye, Daniel Kaluuya como Wakabi, Winston Duke como M'Baku, Angela Bassett como a Ramonda, a rainha-mãe, né, a mãe do T'Challa, Forest Whitaker como Zuri, o sacerdote, o profeta lá da história, Florence Kasumba como Ayo, e John Kane como T'Chaka, retornando aí, né, na sua breve participação. Também, né, contou com as participações de Andy Serkis como Ulysses Klaue, o Garra Sônica, e Martin Freeman, o agente da CIA Everett Ross.
A música foi composta, né, a trilha sonora foi composta por Ludwig Göransson, que também foi responsável pela trilha sonora de Korra e, se eu não me engano, de Creed, e de muitas outras séries de televisão aí. Se você for buscar a ficha dele, ele trabalhou em muitas séries de TV. E também temos aqui um destaque que vale mencionar, que a direção de fotografia foi feita por Rachel Morrison, que está concorrendo ao Oscar de fotografia por Mudbound, um filme da Netflix que está concorrendo aí a categorias no Oscar. Bom, cerca de uma semana após o término dos eventos mostrados de Guerra Civil, o T'Challa está lá de volta ao seu reino, né, para assumir o seu manto como sucessor do trono, só que, ao longo dos acontecimentos do filme, a sua posição é contestada. O trono ele é requisitado por um outro pleiteante lá que surge do nada, né, e desafia o T'Challa, né, para poder ver quem é que fica com esse trono, né, uma pessoa de fora desafia esse trono. Bom, eu quero primeiro puxar o mais óbvio de todos, né, que seria o início do filme. Toda aquela sequência, né, daquela narração de... Eu não tenho certeza, não ficou muito claro, porque era um homem com uma criança. Vocês acham que era o T'Chaka com o T'Challa, ou era o irmão dele com o Eric, falando aquela história de Wakanda? Eu acho que era o rei T'Chaka com o T'Challa. Mas é porque era uma criança falando, aí não dá, e não tem identidade. Eu não lembro se é mencionado o pai chama o filho por um nome, o filho chama o pai por um nome, mas é uma pessoa mais velha e uma criança, né, contando toda aquela história de Wakanda, né, do meteoro, que há milhões de anos atrás, aliás, né, caiu numa certa região e centenas de anos atrás o mineral foi descoberto e foi usado, né, pelos habitantes ali, e a nação de Wakanda nasceu. Sim, mas tem uma questão que ele fala de uma forma meio formal, como se estivesse contando a história oficial. Eu acredito que se fosse o irmão, ele ia contar de uma forma mais despretensiosa, porque, queira ou não, o T'Challa tem que contar essa história, vamos dizer assim. É a história oficial, tem que falar com mesmo quando ele tiver filhos, até, né? Eu tive a impressão, assim, que não precisava ser necessariamente o T'Chaka contando pro T'Challa. Eu tive a impressão que era, assim, aquela história passada de pai para filho já há gerações, sabe? Como qualquer outra história. Eu tive essa impressão. Tipo, sei lá, um pai contando uma historinha pro filho antes de dormir, sabe? Não necessariamente que fosse o rei passando pro príncipe. Exato. Faz todo sentido, né? Porque é a história do povo ali, né? Eles têm lá, provavelmente, uma tradição de contar, né? Isso é relativamente comum, né? Eu acreditei que era uma introdução genérica, qualquer pai, qualquer filho falando a respeito de Wakanda, mesmo porque a África ela tem uma forte tradição oral até hoje. Mas quando o Eric estava morrendo, ele começa a falar sobre as histórias que o pai dele falava para ele de Wakanda, de que era o pôr do sol mais bonito, e ele chama o pai dele de Baba, que é como o menino chama o pai no começo, que eu acredito que deva ser pai na língua que eles estão usando. Por isso eu acho que a primeira narração é o Eric e o pai. Então eu na verdade concordaria com a Liv, mas porque ele fala, quando ele tá morrendo, que ele era uma criança de Auckland que adorava contos de fada, né? Que acreditava em contos de fada. Então, dá a impressão que, apesar daquela ser história que todo rei conta pro príncipe que vai assumir, né? Ainda assim, dá toda a impressão que seu pai falando pro filho. E, né? Parece ser o Eric, na verdade, não o T'Challa. Eu achei interessante o recurso visual que é utilizado, que são aquelas areinhas que formam figuras e coisas táteis, né? Que é justamente a tecnologia de Wakanda. Por isso que eu acho que alguém em Wakanda contando, só isso. Exato. Pode ser qualquer pai para qualquer filho, assim. Mas oral, como a Lívia falou. Mas é uma história interessante, né? Por causa que ela mostra ali rapidinho, né? Todo o background básico que a gente vai ter de Wakanda, né? Que eram 5 tribos, né? Que tinham um conflito entre si, aí um cara se destacou, virou o primeiro Pantera Negra, né? E eles formaram aquele país e se isolaram do mundo praticamente, né? E se desenvolveram utilizando desse metal praticamente mágico. Esse metal serve pra tudo, né? Vibrânio pra arma, pra roupa, pra comida, se bobear, pra tudo, né? Polivalente.
Parece Bombril, 1001 utilidades. Exato, parece até a Kryptonita de Smallville. Eles usam pra colocar uma roupa num colar, cara. Assim, eu não consigo contar todas as utilidades possíveis do Vibranium que eles têm. Fora o que o pessoal lá de fora já usou pra criar até corpo vivo. O Visão é feito, por exemplo, de Vibranium. Então, já que a gente passou rápido para essa introdução aí, antes de entrar em mais coisas do filme em si, vamos falar um pouquinho mais de Wakanda, gente. Foi só comigo, eu achei aquele país, aquela representação daquele país fictício africano, muito lindo, assim, muito bem estruturado, bem orgânico. O que vocês... Alguém quer falar ou comentar? O que vocês acharam de Wakanda em si, como aquele universo isolado ali? Minha irmã e minha mãe já tiveram a oportunidade de estar na África do Sul, já puderam passear pela África, estiveram uma época em Ruanda. Então, muitas das coisas mostradas no filme, aquela coisa assim natural, aquela coisa viva, as cores, o povo, isso é realmente da cultura. Pelos vídeos que elas trouxeram, pela história que elas me contaram, isso me chamou muita atenção, né? Essa união, essa questão do povo, da irmandade. Então, acho que isso foi muito legal eles colocarem. Que isso realmente é usado, isso existe na cultura deles, né? Na questão das danças, dos costumes, existe essa questão da união. Então, isso foi muito bonito, eu achei que isso foi muito bem feito. O que eu achei bem bacana é a maneira como, vamos dizer assim, a parte civilizada da cidade, ela tá como, vamos dizer assim, em comum acordo com a natureza. É orgânico, né, a maneira como são colocados os prédios. Quase como se estivesse brotando da floresta. Eu achei isso muito bacana. Várias varandas e terraços com árvores e plantas e árvores grandes, e sempre integrado as construções com a natureza. Telhados de folha mesmo, assim, muito legal a arquitetura. Folha ou imitações de folhas. Né? Eu só digo pra você, Diogo, que as árvores só são possíveis porque o Wakanda é hiperfuturista, deve ter um reforço estrutural ferrado ali, por causa que árvore detona com prédios. O que os designers inventam de colocar árvore em fachadas de prédios, na prática não funciona. Eu gostei muito da estrutura da cidade e da estrutura da sociedade em si. Eu vi muito do que muitas vezes chega pra nós sobre o que é a vivência de uma tribo na África, mas de uma forma melhorada, porque eles têm a união tribal, mas eles têm uma união tribal não de uma única tribo, mas de 5 tribos diferentes. E que é uma coisa que justamente atrasou o desenvolvimento africano, que é a guerra entre as tribos. Na estrutura da sociedade de Wakanda, você tem a união daquelas 5 tribos. Isso aí é uma coisa que você não observa no resto da África, porque um pouco do atraso do desenvolvimento da África ocorre justamente pelas brigas entre as várias tribos que existem em várias regiões. Ou numa determinada região que foi demarcada pela Europa. Então, o Wakanda, ela representa uma sociedade ideal de uma África que evoluiu sem lutar entre si, mas se complementando. Muito bom, muito bom. E até aproveitar para falar, né, quais são as 5 tribos, né, que a gente tem ali, né, que tem a tribo do Rio, a tribo da mineração, a tribo mercante, a tribo de fronteira e esses 5 que ficaram meio que à parte do resto, né, se isolaram no alto das montanhas, a tribo eu botei tribo Jabari, mas na verdade eu tô na dúvida, é Jabari ou Jibari? Que é Jabari. É Jabari mesmo, né? Eu podia chamar de a tribo do gorila. Originalmente... Essa é uma das poucas palavras que não foi inventada mesmo. Tava já nas HQs, se não me engano, eu não sei qual o idioma oficial do Nairobi, mas é a língua de lá, que tem o nome. Exato. Eu só tô decepcionado que a tribo do Rio não tem o velho do Rio. Agora, uma coisa que é... Com licença. Fala, Cláudio. Mas aquele velho com o negócio na boca não é o velho do Rio? Não, mas cadê Cláudio Marzo? Eu queria Cláudio Marzo nesse filme. Não. Já teve um Cláudio assistindo, mas outro não dá, né? O Wakanda, né, ela é hiperfuturista e tal, isso aqui e como já foi dito, ela é um país isolado. Ele se esconde do mundo.
Ao ponto de que ele desenvolveu tecnologia de camuflagem há muito tempo atrás para ninguém saber que eles estão ali mesmo. Leandro, você queria falar sobre isso especificamente, não? A coisa que eu tava falando era a parte da estrutura, que nem você falando do peso, o reforço com vibrânio, mas pensar que toda estrutura é com vibrânio, da parede, a fundação, haja vibrânio. Mas ali o que não falta é vibrânio. Mas você queria mencionar aquela questão do país ser isolado do mundo, não? Que eu tava pensando quando eles ficam falando, nós nos isolamos no mundo, eu fico pensando se o Wakanda tivesse desde sempre aberto que tava lá e lutado contra a colonização. Eu fico pensando que talvez a sociedade tivesse seguido um caminho militar. Eles não seguiram? Não, o nível que eles chegam não tem um armamento que você vê um país que nem os Estados Unidos, né, antes da Segunda Guerra Mundial, ele adotava uma política mais isolacionista. Depois que entrou na Primeira e na Segunda, que realmente ele começou a se armar. A gente pode até discutir isso, que eu acho um assunto interessante, mas a cultura de Wakanda é extremamente militarizada. Tipo, chega a ser ridículo. O cara da fronteira, ele tem um pano na roupa que faz um campo de força do Overwatch. As pessoas andam com lança de vibrânio que atira energia. O instrumento de quebra de pedra pra fazer mineração é um canhão sônico que o vilão do filme usa como arma. Então, eles são uma cultura militarizada. Eles são extremamente militarizados. Eles só não fingem que não. É a cultura do guerreiro, na verdade. Seria mais a cultura do guerreiro que ficou dessa forma, mais visível, né, em que todo o membro da sociedade ele é um guerreiro de Wakanda. No minha visão, toda essa militarização assim, é justamente para defender o que eles têm, porque eles não querem se envolver com nada de fora, então eles não querem que nada de fora venha para dentro. Então, eles se garantem mesmo. É mais autodefesa do que realmente o expansionismo. Exatamente. Porque eu acho que se eles desde sempre mostrassem essa tecnologia, ia acontecer as outras tribos e outras regiões da África, eles vão começar a se armar com europeus para atacar Wakanda. Com certeza. Eles vão pensar, o expansionismo de Wakanda, o império de Wakanda tentando atacar e conquistar outras regiões. Mesmo que eles não fizessem isso. Mas se Wakanda for realmente, vamos dizer, colonizadora como os outros, ia ser que nem os espanhóis quando vieram pro México, né, cara? Verdade. E os caras iam comer os caras com batata, com farinha e ia colonizar o planeta inteiro. Então, sem dó. Mas eles resolveram se isolar pra se manter, né? Me dá a impressão que os primeiros reis de Wakanda, eles eram meio paranoicos pra se esconder assim no nível que eles estão. Mas de boa, pelo pouco que é mostrado a tecnologia do Wakanda, se eles quisessem, eles de fato teriam dominado tudo ao redor e tudo seria Wakanda. Quando o príncipe qual o nome do irmão do T'Chaka, por favor? É o nome dele. Mas o problema é que na hora que eles começassem a atacar os outros, com certeza os outros iam conseguir pegar armas, que nem mostra mesmo no filme do Homem-Aranha, que o Abutre conseguiu canibalizar equipamento... Chitauri. É verdade. Não, mas é porque os Chitaris perderam, né? Mas mesmo assim... Mas vamos lá, pensa que o Wakanda ia pulverizar a galera, né? Não ia ter muito... tipo assim, ia ser meio injusto, entendeu? O cara vem... vamos lá, o nego vem com flecha e canhão e você vem com um avião e arma sônica. E estamos falando que a gente não sabe quando eles começaram a construir aquilo. Que a gente tá vendo nas naves. Agora, sei lá, em 90, a primeira nave que aparece no filme. Mas, tipo, se os caras já tivessem pelo menos o canhão em 1300, sinto muito. Porque ninguém mais tem vibrando pra construir essa porra. Acabou. Porque também teria que ver com o desenvolvimento tecnológico, porque a parte da ciência, tipo, eletricidade, eletrônica, saber quanto que eles começaram a desenvolver isso. Porque quando lá naquele museu, o que eles têm é um martelo só de vibrânio, só forjado. Ele é citado como sendo do século VII, a gente teve uma discussão no Facebook, ele é citado como sendo identificado como do século VII, mas sei lá como é que funciona a identificação por carbono em vibrânio, né? Então não dá pra ter certeza quando é que eles construíram aquilo mesmo. Então, mas vamos dizer que também, cara, não importa que a gente tem revólver, hoje a gente usa martelo do mesmo jeito, entendeu? Eu vi que tá todo mundo discutindo em relação à questão da tecnologia, por que o Wakanda se isolou. Na abertura do filme, vocês veem que existe o seguinte, fala das tribos que se uniram e uma que ficou contra. Essa que ficou contra foi a dos gorilas, né? Isso.
E você vê que nessa hora tem uma mudança na imagem que mostra a Wakanda se retirando, e você mostra tipo um navio colonizador e vários escravos subindo uma rampa. E quem estava na ponta dessa rampa era um dos caras dos gorilas, como se tivesse escravizado o próprio povo e vendido. Possivelmente o Wakanda, vendo isso, foi um dos motivos dela se isolar. Um dos motivos dela se fechar para tudo e para todos e ficar contra mais ainda o povo do gorila. Isso aí eu não lembro não. Isso aí eu vou deixar na área da especulação, hein? Porque eu não lembro disso especificamente não. Isso aparece na abertura, eles mostram o escravismo. Não, isso eu sei, mas especificamente ser da tribo dos gorilas, eu não sei se eu vou confirmar isso não. Na verdade você só vê as sombras, né? Você suspeita que... Mas você vê que tem aquele lance, né, do escravização dos povos que foram conquistados e vendidos para os europeus, as guerras, né, e eles se fechando na ilusão, né, para o mundo de fora não saber que eles estão ali. Beleza. Vamos para... Então, a gente já conhece bastante o Wakanda agora. Thiago, tenta ser breve sobre a questão que você queria falar sobre a evolução futurista e os traços sci-fi ali de Wakanda. Então, não é evolução futurista. Existe um movimento na literatura, é um movimento da literatura recente, vou deixar bem claro, não tem 50 anos que seja, que é chamado de afrofuturismo, e o termo é esse mesmo, afrofuturismo, que são pessoas que sentem que toda vez que a gente fala do futuro, a gente fala como o futuro europeu, basicamente, né? Eles dominaram o mundo, eles ensinaram, então quando você vê o Capitão Kirk voando no espaço, no final das contas você tá vendo um americano de raiz europeia chegando ao espaço. E existe um movimento, que é um movimento literário, que fala sobre, vamos dizer que a gente fizesse o futuro em outros lugares. Como seria se a África tivesse chegado ao futuro sem que os europeus cortassem um pedaço do caminho tecnológico deles, basicamente, entendeu? E esse tipo de movimento, ele tem uma predileção por usar coisas antiquadas africanas, normalmente até um pouco estereotipado, dependendo se o autor não for muito bom, para citar como esse futuro. Esse movimento não é muito famoso, ele tem alguns livros muito bons, mas não é a maioria, e o Wakanda, ele bebe dessa fonte diretamente. Para quem conhece um pouco de literatura, o Paulo Lache talvez fosse a pessoa mais indicada para falar isso, infelizmente ele não participa com a gente, já faz um tempo que ele não grava podcast, inclusive, mas ele é um especialista na área. Você vai ver que tem algumas regras que eles seguem que dá mais ou menos como é que seria, né? Como é que é imaginado. Tanto que uma piada dentro da área, que eu vi na prévia do programa, mas é uma piada, não é para levar a sério, que diz que você consegue encontrar um livro de afrofuturismo porque não tem violão. Não que isso tenha alguma coisa a ver, mas é mais a piada do tipo, o violão é um instrumento tão europeu que quando você vai falar da África no futuro, as pessoas usam tambores. E no filme acontece muito de ter som de tambor, som de batida, mas realmente você não vê ninguém. Os caras inventam naves que viajam pra estratosfera e chegam do meio da África até a Coreia em um dia de viagem, entendeu? E não inventaram violão, tá? Mas isso é sobre o movimento literário, é mais sobre a influência que foi usada pra escrever o Wakanda. E que tem essa pegada, que tem essa coisa de muito ligada à natureza, de muito ligado ao tribalismo, de muito ligado às famílias, de muito ligado a esse tipo de movimento na forma de literatura. E eu achei que foi uma experiência ótima, porque eu realmente não me lembro de outros filmes que tenham tratado do assunto. Eu já li coisas do assunto, mas eu nunca vi um livro falando isso, que, sei lá, nunca ficou muito popular, eu diria. O sci-fi já não é um gênero popular até os últimos anos, agora tá ficando mais popular. E ainda é um estilo dentro do sci-fi que tenta tirar o que deixou o sci-fi famoso, sabe? Que é os malucos sendo cowboy no espaço. Exato. Entendeu? E eu gostaria só de citar como Com referência. um violão, né? Não, o violão é só uma metáfora, pelo amor de Deus. Não é pra levar a sério. É óbvio que pode ter violão no filme. É óbvio que alguém pode tocar um rock and roll, mas você tá tocando rock and roll num filme afrofuturista, você tá falando dos Estados Unidos, né, cara? Você não tá falando da África. É mais ou menos essa a ideia. Ai. Bom, eu queria aproveitar então, né, já conhecemos bastante o Wakanda, né, de sua tecnologia, do vibrânio hiperpolivalente. Eu queria falar um pouco de alguns personagens, começando pelo nosso querido protagonista, cara, fantástico, o Chadwick tá arrasando, o nosso T'Challa, ou T'Challa, aí depende tanto de como você puxa esse T aí ou não, que ele não é necessariamente um relutante a assumir o fardo que caiu pra ele, porque ele já foi treinado pra isso a vida toda, né? Ele é o príncipe, né? Ele não tá recusando o fardo. Ele só não tava preparado pra ter perdido o pai, né? Mas ele segue o que tem que fazer, né? E ele tem, né, aquele compromisso com o país, né, de caçar, de pegar aquele bandido criminoso que nos roubou, que era o Ulysses Klaue.
Peter, antes da gente falar um pouco mais do personagem, você queria falar um pouco do estilo de luta dele, que o que ele usa pra combater? Eu tava observando o seguinte, quando ele apareceu no filme do Capitão América e depois pra esse filme, o outro estilo de luta é como se fosse um estilo de luta comum, né? Um karatê, um kung fu, um Muay Thai da vida. Só que nesse filme eu achei interessante que durante a luta do ritual, eles exploraram algumas outras lutas. E era possível ver, assim, quem gosta de assistir e tudo mais, ou quem já praticou, podia ver que foi usado capoeira, jiu-jitsu e Muay Thai. Os 3 tipos de luta. E durante a luta dele com o Killmonger, era possível ver que alguns movimentos que ele fazia eram de Kung Fu. Isso me chamou a atenção. Eles mesclaram essas lutas para ele usar. Mas o que eu gostei mais ainda foi ver ele usando a questão da capoeira. Isso é logo de cara, que tem, na luta logo do ritual, uma das vezes que ele cai, ele usa golpes para tentar acertar as pernas do oponente, que são golpes de capoeira. Eu não sei o nome do golpe ao certo, né, mas é bem perceptível. Quem já praticou, vê isso de cara. E tem o final, Peter, né? Oi. Na verdade, eu não vou dizer que é um pai da capoeira, mas é um estilo de luta chamado Ingolo, que é uma variação da capoeira mesmo. Eu costumo dizer que é uma mistura de capoeira com karatê, porque tem vários movimentos da capoeira que são bem parecidos, mas movimentos de ataque que lembram muito o karatê, aquele movimento mais reto, né? Do karatê, mais direto. Mas o nome é Ingolo. Vou até pesquisar então essa eu não sabia. Então, parece uma. Eles têm uma fonte em comum, a capoeira e o Ingolo, né? Sim. Porque, vamos lá, no Brasil ele teve que evoluir mais como dança, né? Pra não chamar muita atenção e, vamos lá, na África ele tava um pouco mais livre, né? Ele podia evoluir do jeito dele. O Kung Fu, na verdade, você que praticou, Dragão, você sabe isso, que o Kung Fu tem algumas variedades dele que são dança também. Sim, na verdade tem inclusive usado em festivais. Sim, na verdade todo estilo tem uma técnica de dança do leão ou algum outro tipo de dança que é mais artístico, mais apresentativo, né? Demonstrativo. Sim. Então, e a capoeira tem esse lado demonstrativo mais forte, né? Enquanto o Ingolo é o lado de combate, né? Mais direto. Alguém aí quer falar alguma coisa especificamente do T'Challa? O que vocês acharam da atuação do Chadwick? Se estava forçado, se estava muito... Eu achei que estava muito bom. Eu vi legendado, eu não posso dizer pela dublagem, né? Assim, que a dublagem às vezes tira um pouco da voz, mas eu não é que eu esteja reclamando de dublagem, eu até gosto, até prefiro. Nesse caso, calhou de ver legendado. E eu gostei bastante dele. Eu queria saber a opinião de quem quiser falar sobre isso, né? Por favor, se organizem e falem. Quem quer falar primeiro? Tem uma pequena curiosidade a falar sobre o ator, que como a língua de Wakanda é inventada, o pessoal da direção pediu pra ele criar o sotaque pros atores quando eles falam inglês. Na verdade tá todo mundo imitando a ele que fala no idioma de Wakanda, tentando falar inglês, né? Que acontece boa parte do filme, na verdade. Então aquele sotaque meio esquisito, ele é meio esquisito mesmo. Inclusive teve gente que achou até difícil algumas palavras de entender. O único ator que tá fazendo isso, obviamente, é o Killmonger, e é uma das poucas curiosidades que eu tenho sobre a produção do filme. Eu acabei não acompanhando pra me poupar de spoilers. Só segura um pouco, Cláudio. O lance dos sotaques foi até curioso. Acho que até o Edson já falou também no Premiere. No Premiere eu comentei. Que cada ator ali, ou cada grupo de atores, eles têm um jeito eles têm um jeito próprio de puxar o sotaque ou o pseudo-sotaque do inglês, que eu não sei necessariamente quem é africano, quem é de algum país da África, quem é dos Estados Unidos, americano mesmo, e só tá fazendo um sotaque forçado. Isso eu já não sei dizer a origem de cada ator ali. Mas você percebe que tem muito assim, que tem puxa um pouquinho pro francês, o outro um pouquinho mais pro um guturalzinho ali, né, de tribos africanas mesmo, né? É bem diversificado ali. Eu queria saber se essa informação de que a língua é artificial realmente é verdade. Porque eu tava vendo, parece que a língua é Xhosa, que é uma língua falada por mais de 19 milhões de pessoas na África do Sul. Sim. É que é o seguinte, não é que o Miane tá falando de língua inventada, não é a língua que foi inventada. O sotaque que eles usam
é um sotaque inventado. Mas as palavras que eles usam. Mas as palavras que eles usam é de um idioma comum na África. Inclusive eu citei que a tradução de um deles para a tribo dos gorilas é literalmente gorila mesmo, é a palavra mesmo. Algumas palavras são mesmo inventadas, mas é porque, em geral, nomes, porque eles são personagens dos quadrinhos que não tiveram esse nível de pesquisa quando foram criados. Então alguns nomes realmente são palavras inventadas, elas não existem. T'Challa não significa nada em lugar nenhum. Outros não são, entendeu? A língua que eles falam quando eles estão entre eles não é inventada, mas o sotaque quando eles falam inglês é. É isso que eu tava comentando. Perfeito. Alguém mais falar do T'Challa? Sim, eu quero falar que eu achei ele. Eu assisti dublado, né? Então perdeu essa coisa dos sotaques. Então não tinha muito o sotaque deles falando o inglês, que no nosso caso é português. Mas eu achei que não só a atuação dele, mas a dublagem, ele ficou bem carismático. Eu até me espantei olhando assim, cara, como que ele é carismático. Sim, bastante. Mesmo no Guerra Civil eu já achei bastante isso. Sim, mas tipo assim, eu achei ele muito, sabe, tipo assim, como se ele fosse feito pra você amá-lo, saca? Você fala, cara, esse aqui é meu herói, saca? Mas de certa forma, se você pensar numa unidade tribal, o chefe, ele é praticamente o pai de todo mundo na tribo. Ele tem que ser respeitado dessa forma, como parte da família, né? Sim. Não, essa questão dele ser carismático, a gente vê que uma coisa que eu gostei muito no filme foi a conversa dele com a irmã, né? Aquela hora que ele mostra a sandália que ele estava utilizando, né? Que ela olhou e falou, mas o que é isso? Ele falou, são minhas sandálias, qual o problema? Os anciões vão gostar bastante. Até ela mostra a invenção, né, dela, que é o tênis, né? É um trocadilho que só funciona em inglês, né? Porque eles são silenciosos, então eles são sneakers. Sneakers, Só que é sneak, não é sneak com i, né? Foi muito bem sacado aquilo. E realmente, assim, ele é muito carismático. E o tratamento dele com a irmã ali, aquilo eu achei mais excelente como eles mostraram. Né? Todo o carinho que ele tinha, todo o respeito que ele passava e recebia também. Tava natural, né? Isso exatamente. Não tava aquela coisa do tipo, você sente que o ator tá forçando, que ficou um pouquinho robótico. Não, tava uma coisa mais fluida, mais tranquila. Isso que eu achei mal barato. Uma coisa que eu gostei mesmo, assim, da atuação, né? Que ele é muito natural, né? Então, ele não... assim... É muito comum o ator ficar muito formal, muito forçado, né, em situações ali na atuação com a família, com os conhecidos, até os próprios outros conhecidos como Okoye, né, tem que falar direito, Okoye, ele com a irmã, é tudo muito natural, fluido, é realmente algo que é orgânico e é algo que funciona muito bem. E aproveitando que já foi feita a chamada aí, eu vou até trazer pra frente aí que o Esquias deve estar louco pra falar dela, da Shuri, a irmã do T'Challa. Que menina fantástica, cara. Shuri. Quer falar, Esquias? Shuri é incrível. A Shuri, só comentando que ela é interpretada pela Letitia Wright, que nasceu na América do Sul. Ela nasceu na Guiana, veja só. É incrível essa mulher. E a Shuri, quando ela aparece, que é quando o T'Challa chega em Wakanda e tem ela tá agindo como uma adolescente, né? Ela brinca com o irmão, mostra o dedo. A Guiana, não a Guiana francesa. E o que a Venezuela quer, não a outra. E aí ela age como uma adolescente e por um momento pode enganar de que ela vai ser simplesmente uma princesa, né? Ela vai ser uma menina que talvez proteja a mãe, mas não, ela é a chefe de ciências do todo o reino de Wakanda. Ela desenvolve um monte de coisa, é holograma, são as manoplas de Pantera. Porra, aquilo é muito legal, sabe? Então, a Shuri, ela, conforme o filme foi passando, ela só foi subindo no meu conceito, assim. Eu tava, nossa, a Shuri é muito foda. Aí ela, eu bolei esse holograma. Aí o caralho é mais foda ainda. E tem muitas coisas, como por exemplo, as bolas de pulso eletromagnético, né? Não são bolas, são contas, que é uma coisa muito ligada à cultura africana, principalmente, né? São contas. Então, juntou essas coisas, são detalhes, né? São detalhes, mas ela, por exemplo, tem uma pulseira que permite controlar, né, todo o sistema. Quando depois tem uma situação, vamos dizer assim, de salvamento, ela fala, não, tá tranquilo, eu salvo, é mais um dia, né, salvar pessoas, resolver problemas, hoje é terça-feira. Então, você tá falando daquele lance do agente, o Ross?
Exatamente, que ela fala, mais um homem branco pra eu consertar. Mas isso daí é referência também ao Soldado Invernal, né? Vá, jura? Vai, tem gente que não entendeu, cara. Mas tem gente. Por exemplo, eu tive que explicar isso pra minha irmã, cara. Quem não viu o outro filme, por exemplo... Não, eles viram comigo, eles só não lembram. Eu gostei muito das músicas que ela ouvia, Esquias. O que você achou? Ela sempre tava ouvindo algum som ali no laboratório dela e tal. Achei bem legal isso. Ela é uma adolescente, né? Os adolescentes, eles não param quietos, vamos dizer assim. Estão sempre vendo um vídeo, e aí ouvindo uma música e fazendo alguma coisa. Então ela não parava. E isso é muito bem demonstrado em quantos projetos ela desenvolve. Quando tem a fase do filme James Bond, ela é a Kill, né? Ela é a Q do Pantera. Que ela chega, então, você vai ter isso aqui, você vai ter um carro. Mas eu não vou dirigir um carro. Ela, não, eu vou dirigir o carro, mas eu não vou te levar. Eu sei, eu vou dirigir ele daqui. Tipo, é muito legal. E ela participa da ação, né? Ela participa de certa forma, até a batalha final. E ela tá sempre muito empolgada de estar ali. Ela tá, que da hora! Olha, eu tô dirigindo, que da hora, eu tô usando as manoplas de Pantera. Eu achei bem legal a utilização da personagem aqui. Realmente, no início, ela parece aquela irmãzinha mais nova, né, adolescentezinha, tá sempre com um ar mais não tão ocidental, mas não é tão, digamos, tradicional também, né, mais descolada. Não respeita tanto as tradições, né? Naquele momento lá do ritual, né? Da coroação. Ela fica, a gente pode ir logo aí? E também, mas nem por isso, como você já puxou, né? Ela é a chefe de ciências, ou seja, ela não é pouca coisa. E se precisar, ela vai pra porrada, né? Ela não é ninguém pra ser salva, não. Ela se vira bem. Ela confia no irmão, ela em nenhum momento fala que ela não confia nele, mas ao mesmo tempo, ela não duvida de si mesma em nenhum momento. É meio assim, eu sou irmã do Pantera Negra, mas eu sou meio Pantera também, bicho. Porque os quadrinhos, só por curiosidade, essa personagem por um tempo vira Pantera Negra, tá? Eu não cheguei a ler a fase, então desculpa aí não poder informar mais do que isso, mas ela foi Pantera Negra sim, e deu uma surra em muita gente, pelo que eu sei. Imagino. Leandro? Não, você ia falar que é aquele negócio. A qualquer momento o T'Challa podia ter algum problema até que você assumiu o reino. Caso de morte. Exatamente. E uma parte que eu gostei também foi aquela parte mostrando como ela é adolescente, que ela chegou... Chuta teu uniforme. Ele deu um bicão e o manequim foi lá longe. Aí falou, tá bom, chuta de novo, você vai fazer sacanagem. Você tá gravando o vídeo? Não tô fazendo nada não. Que ele chuta e leva aquela pancada de inercial. Aí ela falou, você não vai passar esse vídeo, mostrando que ela, apesar de ser super inteligente, ainda tem atitudes de adolescente. Exato. E aliás, ela tá alguns dos poucos momentos do filme de provocar risada. Porque assim como o Doutor Estranho, Pantera Negra é um filme com menos piadas do que o costumeiro para um filme da Marvel. E eu nem tô falando de Thor Ragnarok, que Thor Ragnarok é um filme de comédia. Será que seria bom dizer que tem gente, inclusive eu, que acha que esse não é nem um filme de super-herói? É um filme de super-herói sim, Miane. Sei lá, o T'Challa não salva ninguém o filme inteiro. É um ótimo filme de sucessão, de ficção científica, falando sobre realismo. Peraí, vamos resolver isso facilmente. Sei lá. Edson, o Pantera Negra é um herói? Sim. Ele é super? Sim. Então ele é um super-herói, porra! Eu tô falando que ele não tem os clichês de super-herói, tipo uma grande ameaça. Tem sim. Tem, como não tem grande ameaça? Todos. Velho, ele tem mais clichê de história de sucessão de trono, e ele tem medo, porque é basicamente a história básica do filme, do que propriamente uma história, apareceu um bandido, vamos lá bater nele, tomar uma surra e voltamos depois com um plano melhor, sabe? É que não rola. O bandido que quer dominar o mundo, por exemplo, não tem, né? Não tem isso no filme. Os caras não querem nem armar todas as comunidades inferiorizadas pra gerar confusão e guerra no mundo todo. Não querem. Aquelas armas eram só pra litar o dente. Aproveitando então, vamos falar então de Eric Killmonger. Killmonger é o apelido dele, né? Assim, né? Que isso é um termo pra matador, né? Assim, de mestre da morte, uma coisa assim, né? Não é isso, Esqueja? Você que é o nosso professor de inglês aqui.
porque assim, vamos lá. Ele tem 2 nomes, o personagem, né? Eric Stevens ou N'Jadaka. Mas Killmonger é porque em operações especiais, principalmente as equipes de operações especiais, cada um tem um apelido. Por quê? Porque quando eles vão para as ações, eles não se chamam pelo nome. E geralmente esses apelidos são ligeiramente intimidadores, né? Então um Killmonger seria como um padre, um pregador da morte, né? O Monger, ele tem 2 sentidos. Ele pode ser alguém de cunho religioso ou alguém que realiza algum tipo de tráfico. De qualquer maneira, um Killmonger seria alguém que troca a sua vida pela dele, vamos dizer assim. É um nome intimidador. Não tem como traduzir isso facilmente, né? Não pode ser monge de ferro, por exemplo, que já tem, né? Teve gente que ficou, né, do monge de ferro. Mas dá pra ser, por exemplo, como um traficante na morte. Aliás, esse personagem ele tem nos quadrinhos. Ele existe nos quadrinhos ou ele é original? Ele existe. Ele existe. E o nome dele é Killmonger mesmo nos quadrinhos ou tem uma adaptação? Não, é Eric Killmonger. Ele foi criado em 73. Até as histórias do Pantera Negra. Só que é claro que é uma roupa tribal, é uma coisa muito mais absurda do que no filme, né? O filme é muito mais bacana. De tribal ele tem mesmo... Craven. Sabe o Craven do Homem-Aranha? Sim. É tipo o Craven, só que do Pantera. É que no filme mesmo, de tribal, ele tem aquela máscara que ele rouba do museu, né? Que não era wakandana nem nada, né? Que até o Ulisses pergunta, é mais vibrânio? Ele, não, eu só gostei, alguma coisa assim. Ele pegou pra usar. Sim. Eu acho que nos quadrinhos ele usa uma máscara parecida com aquela. Essa é a referência, mas ele foi adaptado pro filme, ele... Nas HQs, pelo menos do que eu me lembro, ele nunca foi parente do Pantera. Ele era wakandês, ele nasceu por lá, conhecia o negócio todo, mas não era. É que aí parente. Tem uma coisa que nem a roupa dele. Aí tem gente que fala, mas não tá fiel aos quadrinhos. Graças a Deus, né, meu filho? eu não sei a imagem dele nos quadrinhos, mas eu imagino. Você falou a referência aí, né? Mas, assim, o Killmonger, ele tinha uma motivação por trás ali de tudo que estava acontecendo, né? Ele queria chegar em Wakanda. Ele tramou tudo para poder ter um motivo para chegar em Wakanda e contestar o trono, né? Já que ele é o filho do irmão do T'Chaka, que foi morto pelo T'Chaka. Vocês acham que ele realmente tinha direito ao pleito ou não? Aliás, minto. Direito ele tinha de sangue, aquela coisa e tal, das tradições dele. Mas as motivações dele reais, né, eram uma espécie de vingança, eu diria. Vocês concordam? Eu tenho que dizer que o filme me deu a impressão que ele tinha 2. A primeira é a vingança, tanto que ele mata o tio James, né? Ele mata eu sei, é um sacerdote, ele como o título. É o Zuri, mas o cargo dele é sacerdote, né? Alguma coisa assim, conselheiro. Eu não sei exatamente o cargo dele. Fica um pouco difícil. Então, ele queria vingança, porque o pai dele morreu, ele não podia matar o rei, então ele se contentava em matar o filho do rei, que era o que tinha sobrado, basicamente. E matar o cara que ele jurava que era o tio que ia proteger, que na verdade entregou o pai. Depois que ele tá no poder, aí sim, ele queria levar os objetivos do pai dele, que inclusive naquela cena do flashback que ele... Não é meio um flashback, ele vai pro plano dos ancestrais, encontra o pai dele na casa... na Califórnia, que ele olha lá o desenho dele, ele quer seguir o plano do pai dele. E é complicado, porque é uma motivação muito... ele quer acabar com o racismo, basicamente. Não. Não, mas ele não quer fazer isso. Calma. O pé dele. Calma que vai ser pantanoso agora. Vamos com calma que vai ser pantanoso agora. Agora vai ser o problema. Liv, por favor. Na minha opinião, a visão que ele tem é a visão que a maioria dos negros americanos tem. Eles sofreram com a colonização. Então, o que ele quer fazer? Ele quer mostrar para os colonizadores o que é ser colonizado. É realmente uma espécie de vingança. Então, a primeira parte da vingança dele foi contra o T'Chaka. Ele não pôde matar o T'Chaka pessoalmente, então eu vou matar o filho do T'Chaka. Eu vou destruir o que o T'Chaka construiu.
destruiu. E a segunda parte da vingança dele é contra a colonização, digamos, caucasiana, né? A colonização europeia, podemos dizer assim, que foi a Europa que se meteu ali na África. Então, a segunda parte é contra os brancos europeus que sujeitaram os africanos a uma situação deplorável que se perpetuou durante tantos anos, que fez ele viver de uma forma, digamos, miserável, mesmo anos depois. Porque o bairro onde ele morava era um bairro perigoso, era um bairro com crimes, com drogas e tal. Tudo isso reflexo da discriminação que era infligida ali pelos brancos aos negros. Eu não sei se ficaria bom dizer dessa forma, mas é como se ele quisesse quitar a dívida histórica, causando tanto estrago quanto ele sofreu, entendeu? Por isso que eu falei que isso é um terreno pantanoso, porque gera muita discussão. Tem um ponto de razão, porque até mesmo assim, em discussões de Twitter e tal, né, eu já deparei com muitos casos em que as pessoas levantam aquele ponto da dívida histórica. Se é devido ou não, aí é outra história, é complicado. Mas teve uns que eu até indaguei assim, né? Assim, não, então digamos assim, tá legal. Como é que se quita essa dívida histórica? Vocês sempre se mencionam aqueles 300, 400 anos em que teve essa opressão e tal, né? Aí eu sempre pergunto, então pra você seria justo 400 anos do inverso, dos negros escravizando os brancos por 400 anos, pra poder ficar, aí todo mundo ficou igual por igual, aí depois de 400 anos os brancos vão querer sua revanche, e depois de 400 anos os de volta, e isso vai ficar sempre no ciclo. É essa a intenção mesmo de quitar a tal dívida histórica? Por isso que eu digo que é pantanoso entrar por aí, por causa que isso gera muita controvérsia. Tem gente que é a favor, tem gente que não, isso aí você está exagerando, não é bem por aí, mas é complicado demais abordar isso. Eu não queria trazer polêmica, mas é difícil não abordar isso em algum momento nesse programa. Eu tava refletindo aqui, isso daí poderia ser alguma coisa meio o T'Challa versus o Killmonger, alguma coisa meio Martin Luther King versus Malcolm X, né? Sim. Até nem tanto, por causa que o T'Challa, ele era do isolacionismo, não é nem Martin Luther King, ele é do tipo, nós aqui e o resto lá. Sim, mas no final do filme, por exemplo, quando ele se enxerga, entendeu? Ele quer resolver a mesma coisa, só que de uma forma mais humana, né? Uma forma mais pacífica. Então, é que talvez a motivação do vilão não esteja 100% errada. É o método dele que tá errado, no caso, né? Tipo assim, o ruim não é a motivação, é o jeito que ele quer fazer, né? Exatamente. E assim, se a gente vai falar do final do filme, eu tenho que dizer que eu acho que o Deus Pantera tava muito louco esse dia, cara. Tem uma coisa interessante, um detalhe, porque a primeira cena do filme é o T'Chaka indo lá na Califórnia e encontrando os dois homens que aparentemente estão planejando uma revolução, e revela que um deles é o N'Jobu, o irmão do T'Chaka, e o outro é o Zuri, né? Aliás, só uma curiosidade, tá? O T'Chaka que aparece ali, o ator, é filho do John Kane, que faz o T'Chaka mais velho. O T'Chaka que morre na Guerra Civil. Eu fiquei curioso pra saber se era o próprio cara com maquiagem digital, né? Ou se era um outro ator, porque era muito parecido. É filho. Já o Zuri, que é interpretado pelo Forrest Whitaker, no flashback é interpretado pelo Denzel Whitaker, que não é parente dele. Então, aí naquela cena, porque quando mostra o N'Jobu, que aí ele fala, eu sou N'Jobu e tudo mais, aí eu fiquei, caralho, é o Sterling K. Brown. Esse cara, o Sterling K. Brown, é um ator tão foda que os últimos 2 trabalhos dele, ele ganhou o Emmy. Um como ator coadjuvante no American Crime Story do O.J. Simpson, e o outro por This Is Us, por melhor ator de drama. E nos 2 casos, ele não é que ele faz caras negros, porque é óbvio que ele faz caras negros, ele é um cara negro. Ele faz caras negros com conflitos raciais iminentes. No American Crime Story, ele faz um
um advogado, um promotor negro, que tem que ser da equipe de acusação contra o O.J. Simpson. E no This Is Us, ele é um negro que foi adotado por uma família branca e tem todo esse conflito de perceber que não é igual a eles, tentar encontrar a família biológica e tudo mais. Quando aquele cara apareceu ali, a primeira coisa que eu pensei é, esse personagem não vai ser por uma cena só. Segunda, esse personagem não tá aí à toa. E realmente a discussão que ele levanta não é a mesma discussão, não é da mesma forma que outros personagens que ele fez, né, o Sterling K. Brown, mas é um negócio polêmico. Como dito, é uma discussão que tem muita gente que defende, né? Se é o melhor caminho ou não é, não sei. Eu nunca considero a violência o melhor caminho. Mas, o protesto talvez. Mas, eu olhei aquilo e falei assim, meu, vai dar aí uma porrada. Vai ter um debate ainda racial nesse filme. Exato. Alguém mais quer falar algo mais do Killmonger? Eu quero, posso? Sim, pode falar. O encontro dele com o pai na dimensão astral, vocês lembram? Ele pega o livro, ele encontra o anel e tá lá que ele tem como aprender um idioma, né? Ele tem esse flashback. E eles têm um diálogo lá e o pai dele se mostra triste, assim, pareceu, assim, com os caminhos que o filho tomou, não sei. Sim. Foi um encontro muito triste, assim. Achei a cena bonita. Parecia que ele meio que tava arrependido de ter feito o filho ver o que viu, né? Tipo, não, pode falar. Então, eu até queria falar sobre ele, mas mais da parte metafórica do final do filme, que é quando tem o embate entre ele e o T'Challa, né, bom, vamos adiantar, a gente já sabe que o final do filme é esse, o pessoal aqui já assistiu o filme, que é uma metáfora, na verdade, a ideia de que o Deus Pantera realmente acabou dando aos dois o direito de ser rei. O final do filme, os dois são o Pantera Negra. A representação dele talvez seja exatamente a prova metafórica no filme de que ele não tá 100% errado, que ele é daquilo que ele veio. O T'Challa teve uma vida relativamente tranquila como príncipe, pôde fazer e pôde aprender, e ele é tão capaz como Pantera Negra quanto o cara que viveu no beco na rua, porque aquilo também é a essência do que é a Pantera, né? Também é aquilo, mas isso é mais como uma metáfora e só apresentada bem no final do filme. As primeiras cenas que o Killmonger aparece, ele parece um maluco do caralho, né? Assim, é bizarro, porque inclusive você não sabe que ele é o vilão do filme na primeira cena que ele tá lá roubando o martelo, né? Parece um chuquinho no cabelo, né? Parece que ele é um capanga do qual, né? É estranho isso, inclusive, mas a metáfora do final do filme eu achei isso muito bem construído. Entendeu? As duas partes do Deus Pantera. Outra coisa que eu queria falar sobre o Eric é que quando o Dragão falou sobre o isolacionismo de Wakanda, eu também lembrei de um ponto. Uma das revoltas dele é justamente essa. Ele foi isolado de Wakanda. Ele foi deixado para trás. E ao mesmo tempo, quando ele tenta fazer o Wakanda dominar digamos assim, pagar a dívida histórica, o que ele está querendo também é que o Wakanda deixe de isolar os outros negros do país. Porque enquanto o Wakanda estava desfrutando de progresso, união e paz, os negros estavam passando pela escravização e toda a devastação da África causada pelos europeus. Isso aí é uma questão que eles levantam sempre. O Wakanda pode interferir e ajudar os seus irmãos. Por que é que não ajuda? Né? E ele está querendo também fazer isso, mas como reflexo dele próprio que foi deixado para trás. Interessante é que o próprio T'Challa, né, ele questiona o Zuri por que ele não trouxe o filho matou o irmão lá, por causa, seja lá do momento lá, só porque salvou a vida de Zuri e tudo mais. Aconteceu, beleza. Mas por que não trouxe a criança? Por que deixou ela lá pra trás, abandonada? O primo, né? O sobrinho do rei, né? Por que não trouxe a criança? Deixou ela pra trás. Ele mesmo questiona isso com o Zuri, né? Peter, você queria falar alguma coisa em relação à iluminação do pai do Killmonger, é isso? Assim,
No filme, quando o pai dele diz, quer dizer, mostra pelas palavras do jeito que ele estava arrependido das atitudes dele, né? E o filme mostra uma relação muito forte deles indo, assim, do T'Challa indo pro plano astral, conversando com o pai dele, vendo outros panteras, outras pessoas, né, que estavam lá, e veio isso na hora. Será que o pai não teria, tipo, prestado contas com o Deus Pantera, o Bast, e por causa disso se arrependeu também? É complicado saber. Não dá pra dizer se ele fez isso, mas que ele não tava junto dos outros é um fato, né? Ele tava lá sozinho na casa. É, a visão... Ele não foi aceito pelo resto. Ou pelo menos a visão do que o Monger é da referência que ele tem, que é a casa onde ele cresceu com o pai até o pai morrer, né? De repente pode ser isso também a influência, né? Depende da pessoa que tem a visão. Talvez aquele lugar seja reservado apenas para os panteras. Não tinha ninguém lá além dos panteras. Por isso que ele não estava lá. Verdade. Pode ser também. Pode ser também. Bom, vou fechar então o Killmonger aqui, porque o Diogo, ele queria comentar Posso só fazer um comentário? O Esquias, desculpa, Esquias, esqueci de você, fala. Eu acho muito engraçado o cara chegar criticando como o Wakanda agiu e tudo mais. Aí virar, o que você fez nesse meio tempo? Aí ele mostra as marcas, ele ficou matando gente pelo mundo. Legal, né, cara? Você podia ter montado uma ONG, seu vagabundo. Esquias, ele tava ganhando XP, rapaz. Ele tava de nível pra ganhar dinheiro, porra. Ganhando XP, você nunca jogou videogame, não, rapaz? Matando pessoas. Ele fica, o Wakanda podia ter ajudado as pessoas. Você ajudou? Não, matei várias. Ajudei a encontrar Deus. Isso aí, cara, vagabundo. Se você considerar que é a famosa regra. Eu sigo a regra de Noel e Liam Gallagher. Porque o Noel Gallagher ouviu o som que o irmão tava fazendo e virou e falou assim: nossa, irmão, sua banda é um lixo. Aí o Liam só virou e falou: faz melhor. E surgiu o Wade. É assim, ficar falando, Wakanda não sei o que, faz melhor, otário. Nem Tocha Humana direito você foi, que seu filme foi fracasso. Esquias, apesar dele ter sido um Tocha Humana razoável para um filme ruim, eu gostaria de falar que ele fez, tá? Quando o agente americano lá vira e fala que é um deles e que aquela unidade servia exatamente para desestabilizar países, ele estava trabalhando para os Estados Unidos, fazendo exatamente o que os Estados Unidos mandaram ele fazer para melhorar o mundo. Exatamente. Ou na visão dele, melhorar o mundo. Na visão do governo americano, né? Isso, exato. Tecnicamente ele não vai para uma zona de guerra que não mandam ele. Exato. Ok, vamos falar então do nosso outro vilão do filme que tem subutilizado, diria, apareceu pouco ali, meio maluquinho, pirado das ideias. O Ulysses Klaue, também conhecido como Garra Sônica. O Diogo especificamente queria falar desse personagem. Pode começar, Diogo, depois a gente emenda aqui. Eu gostei dele, assim, né? Ele apareceu no Ultron, né, como traficante de vibrânio. Exato. E aqui conta um pouco de como ele conseguiu o vibrânio no Pantera Negra, né? Exato. Foi lá com o querido rei, irmão do rei em Jobo, né? Uhum. E assim, eu pensei, vocês falaram mais cedo sobre a tecnologia de Wakanda e tal. Esse é um exemplo de que se eles abrem antes as fronteiras, a tecnologia escapa, alguém rouba, alguém dá um jeito de passar para outro lugar e vocês viram o que acontece, né? Ainda mais quando quase destruiu o mundo, e ele agora com uma arma que usavam para minerar o estrago que aquela arma dele faz, cara. Carros explodem. Cara, dá pra derrubar prédio, aquilo eu achei sensacional. Ele aparece no filme. Carros de vibrânio explodem. Sim. Muito, muito impressionante. Ele aparece no filme no roubo aí ao artefato, é bem bolado, aquela ceninha do roubo. O cara se esconde ali no lugar da mulher, eles matam. E aí que você vê, que eu vi um pouco da genialidade dele, né? Ele parece louco, mandando aquele clichê de mandar o refém correr e atirar na cabeça, né? Ele fala que é pra deixar a cena do crime aleatória, né? Pra dificultar a polícia depois. Achei brilhante, assim, esse tipo de... Parece o Coringa louco, como alguém citou, acho que a Liv comentou muito cedo. E ao mesmo tempo, não, ele tem um plano, né? Isso tudo planejado. Só que, como falaram, ele foi muito subaproveitado, infelizmente, assim. Achei uma pena. Ele ali, quando tem a reviravolta que o Monger se revela quem ele é, ele acaba assassinando o Klaue e levando como bilhete de entrada para o Wakanda, né? Porque ele estava sendo caçado até
Pelo todo. Como é que é o nome? Kiliminoge lá? A tropa de. Dora Milaje. Dora Milaje. Então, elas estavam atrás dele pelo mundo. Então. Tem umas cenas legais, aquela perseguição lá na Coreia é muito interessante. Aliás, só uma parte de rapidinho, Diogo. Eu nunca que imaginaria ouvir K-pop no Pantera Negra. Você muito bom, né, velho? Sai no filme do Pantera Negra, hein? Velho, bom, mas não se pode ir à Coreia sem ouvir K-pop, cara. Outra cena que eu destacaria é o interrogatório dele com o detetive, o agente Ross, né? O famoso Bilbo Bolseiro, né? Ai, cara, a gente no cinema, né, Leandro? Comentando, eu já vi essa dupla antes em outro lugar. Verdade. Né? Uma certa montanha aí, né? Exato, certas charadas. Era o agente Hobbit. Gostei do ator, achei ele subaproveitado. Eu tenho uma pergunta para os especialistas aí. Tem algum outro filme que ele atua, assim, sem ser como o Caco, o Gollum? De repente 30. E o King Kong. Não, mas King Kong é rápido. De repente 30 ele é o chefe da Jennifer Garner. É mesmo! Cara, agora que você falou, ele tava com um corte de cabelo diferente, mas comportado, é mesmo. Bem mais novo, né? Gostei da atuação dele. 10 anos, mas ele é o chefe da Jennifer Garner no De Repente 30, na revista Poise, que ela trabalha. Eu gostei da participação, mas achei que poderiam aproveitar mais. Tragam ele de volta como robô, qualquer maluquice. Assim. O personagem é legal, forte. Nos quadrinhos, esse cara, ele não é que bem que ele morre, ele passa por um portal lá depois que acham que ele morreu e ele vira de som sólido, entendeu? Pode ser até que trazem de volta pra sei lá, Guerra Secreta. Quem nunca, né? Vai saber, né? Pode ser até no Guerra Infinita, né? Agora. Eu só tenho que dizer que a cena que ele revela por que ele não comprou a mala, eu achei sensacional. Eu ri que nem um idiota na cena no cinema, atrapalhei até o cara do lado. Mas só isso, tá? A cena foi muito imbecil e eu achei, cara, isso é o máximo. É um personagem muito divertido. Ele é muito quebra de ritmo ali, né? Aquela sequência toda da Coreia ali, que aquele bem 007 ali, né? Bem investigação, história de espionagem, né? É tudo muito bem produzido. Missão Impossível, exato, né? Que tem equipes e tal. É muito bem produzido aquilo, a interação dos personagens está muito boa naquela sequência toda ali, eu gostei bastante. E a perseguição também, ela foi muito bem coreografada. O Esquias até já mencionou ali, né? A Shuri se dirigindo ali, se divertindo com o que está acontecendo, e foi fantástico, Bom, passando adiante aqui na nossa pauta aqui. Só uma coisa, desculpa, eu lembrei agora. Sim, pois não. What is love? Baby, don't hurt me no more. Eu lembrei agora. Véi, o cara canta no meio do filme. Incrível, né? Sendo interrogado pela gente da CIA, todo machucado, chefe. Não, o legal é por que toca K-pop, né? Pô, liga a música aí do carro aí, isso aqui não é um enterro. Ele sabe que tá numa cena de perseguição, né, velho? Não é possível. É muito bom, muito divertido. Estilo Baby Drive. A gente já abordou aqui os personagens. Eu queria falar agora um pouco mais do filme em si, né? Que a gente teve toda essa introdução aí, né? Do T'Chaka no flashback, a história de formação de Wakanda e o iniciozinho, né? Do T'Challa, né? Indo resgatar uma outra personagem bastante interessante também, né? Da história, que é a Nakia, para poder participar do ritual de coroação, né, e de sucessão dele, que é aquele desafio ritualístico para poder se definir se o herdeiro vai ser o rei ou se ele vai ser desafiado e vamos ter um novo rei. O Edson especificamente pediu para falar a respeito disso, então Edson, por favor, você tem a palavra. Assim, então, eu achei bem bacana, porque eles estabelecem bem no início do filme, né, como que funciona a sucessão. Primeiro, a questão passando de pai para filho, né, questão hereditária, mas entre aspas, no ato da coroação, as outras tribos têm a permissão, né, para indicar um campeão e enfrentar ele em combate, e é isso que vai depois mostrar do meio pro final do filme, né?
É legal que ele já define as regras, né? Alguém da família do sangue quer desafiar? Não, ninguém do sangue. Alguém das tribos, aí chamamos por uma, né? Até que surge o Jabari, né? Com um Baco ali questionando e desafiando a liderança. A impressão que dá ali no começo, né, é que a tribo do gorila meio que, entre aspas, ela testa a força pra saber. Que é meio assim, depois quando você vai ver no final, ele meio que não tá interessado em ser rei, né, de Wakanda. É meio como se ele falou, vamos ver como é que é esse novo rei, né, mas como ele também testar a força do rei, não simplesmente querer ser rei no lugar, né. Eu acho que um Baco é meio tsundere. Ele chega ali fazendo mal, aí no final ele aparece pra ajudar. Agora tem que explicar o que é tsundere pros ouvintes que não são fãs de anime e mangá. Exato, dá pra explicar por esse caminho. Não dá pra explicar por esse caminho, porque você tem a yandere também. Tipo assim, a tsundere é aquela pessoa que por fora ela fala que te odeia, mas por dentro ela te ama. Entendeu? A yandere já é o oposto. Por fora ela fala que te ama, mas por dentro ela te odeia. No caso do chefe gorila, vamos chamar ele assim, eu acho que tem uma questão de ego e de tradição. Ego porque, queira ou não, o cara vai lutar contra o novo rei e contra o Pantera Negra, mas ao mesmo tempo tradição porque aquela tribo sempre foi a do contra. Então, ela sendo a do contra, ele não poderia simplesmente chegar e falar, eu aceito esse novo rei. Ele tinha que pelo menos falar, eu aceito ele se ele lutar comigo, sabe? Tem essa tradição, né? A tribo dele que é isolada e tudo mais. É explicado no começo do filme. Mas eu acho que não só por a tribo dele ser do contra, mas também por ele querer o melhor pra tribo dele. Porque quando eles passaram a não aceitar que o Pantera Negra fosse o rei, eles se isolaram das outras tribos, e tanto é que você vê que o modo deles de viver é sem os confortos que o Vibranium oferece. Tanto é que os caras vivem revolvidos por pele e falam, e eles chegam a citar que lá é bem frio. Ou seja, eles não têm tecnologia para aquecer a casa deles na montanha. Eles ainda vivem de certa forma rudimentar. Então, quando ele desafia o Pantera, é uma chance dele retomar o poder, né, dele se colocar, se inserir dentro da sociedade. Eles são isolados, mas nem tanto. Porque quando a tribo chega ali, né, fazendo aquele né, de gorila, né, que eles são a tribo do gorila, né, o próprio Umbaco, ele faz um comentário, né, da Shuri, né, que uma criança é chefe de pesquisa de ciências da nação e fica desrespeitando as situações. Ou seja, ele tem alguma interação, algum conhecimento chega a ele, eles não são 100% isolados nisso daí. Eu lembrando da sala do trono do Homem Gorila lá, é toda chique, assim, eles têm alguma tecnologia, assim, talvez não a mesma de ter naves como em Wakanda, assim. Só pra falar uma coisa, foi a luta que eu mais gostei do filme, foi esse embaixo, aí não sei se vocês concordam ou não. E, gente, infelizmente eu vou ter que sair, adorei a conversa, mas não vou poder ficar até o final. De qualquer forma, Wakanda Forever pra todos. Wakanda Forever, amigo. Obrigado aí pela participação e até a próxima, então. Eu agradeço. Um abraço, gente. Até a próxima. Boa gravação. Até uma próxima. Tchau, tchau. Então, eu queria dizer que essa cena na cachoeira, ela provavelmente é a parte mais importante do filme inteiro, na minha opinião. Porque quando você estuda alguma coisa mínima sobre construção de roteiro em cinema, série e tal, eles costumam dar muito exemplo do futuro, como um filme com um roteiro bem alinhado. E nessa cena, ele apresenta tudo que o filme inteiro vai ser. Ele apresenta quais são as regras de sucessão, eles apresentam por que a outra tribo foi isolada, que é pro T'Challa ter um apoio do final no exército, pra que ele não ficasse sozinho lutando contra 200 pessoas. Ele vai apresentar tudo que o filme vai precisar, tá nessa cena. Mas mais importante, ele apresenta uma coisa que eu fiquei até surpreso, porque nos quadrinhos, esse ritual de sucessão do trono, ele é anual e qualquer pessoa de Wakanda tem direito a virar rei. Porque o que define o rei é o Deus Pantera, basicamente, né? É o Deus Pantera que favoreceu quem vai ganhar. Tem muita conversa. E quando eles colocam isso no filme, eu realmente não achei que eles iam colocar, porque é meio estranho pra gente, né, pra sociedades ocidentais do mundo inteiro, a
ideia de que o líder mais poderoso, a pessoa que vai discutir com as pessoas, que vai ter que ser um diplomata, seja um cara basicamente batendo os outros mais que todo mundo, entendeu? É uma ideia muito comum, muito estranha, mas que ela tá muito agregado à consciência de ficção científica. Pô, os Klingons eram assim no Star Trek por 50 anos, saca? Então, tipo, eu achei aquela cena como um todo, aquele ritual, aquela ideia, um primor, porque ela trata de assuntos muito difíceis de uma maneira muito simples. Aquela cena tá falando de política, tá falando sobre o cara, por que ele é do contra, sabe? Que é importante você ter pessoas que pensem de maneira diferente, até pra você poder equilibrar numa situação. 3 dias depois, quando acontece a Guerra Civil Wakandense, ele é o pior da balança que vai equilibrar a situação. É quando ele chega que acabou a zona. A Guerra Civil de Wakanda durou uma tarde pra esse cara, entendeu? Como é importante você ter pessoas que pensam diferentes dentro de uma sociedade pra ajudar até a estabilizá-la. Talvez o Wakanda não durasse tanto se todo mundo aceitasse o rei de qualquer maneira, sabe? Eu acho essa cena como um todo um primor. Eu acho, inclusive o personagem do Gorila Branco nos quadrinhos, que é um vilão, que foi reformulado, tá muito melhor agora do que já foi em 40 anos de quadrinhos, ouso dizer, sabe? É maravilhoso estar no cinema hoje em dia. Eu só queria comentar esse pequeno detalhe, de como isso é importante pra gente colocar. Ok. Algo mais sobre os rituais, sucessão, o golpe de estado que o pessoal fica zoando no Twitter que teve, mas que não teve? Gente, o rito diz, até um se render ou um morrer. Quando o Killmonger chegou lá, ninguém morreu efetivamente e ninguém se rendeu, então tava valendo ainda o desafio. Na verdade, se você quiser levar o pé da letra, quem cometeu o golpe foi o T'Challa, né? Porque se o Eric tivesse chegado no reino quando ele deveria, ele podia ter pedido pra brigar naquela hora. Ele meio que o cara que direito, né? Mas aí você tá também zoando porque nem sabia da existência do cara. Convenhamos, né? Se você levar ao pé da letra, foi o T'Challa que fez a cagada. Na verdade, o pai dele, né? Mas o pai dele já era o Pantera Negra, quer dizer, ele... Chamaram o Sangue pra desafiar. O Sangue não estava presente, é um detalhe. Então essa historinha de golpe aí é o pessoal querendo ver pelo em ovo, no caso, né? Putz! Nossa, quanto pelo em ovo o pessoal tá achando. Bom, vamos mudar de assunto então. O Esquias, ele queria falar da Lupita Nyong'o, a nossa querida Nakia. Eu diria que ela parece relativamente pouco, assim, ela é legal, ela luta, ela não deixa nada a dever pra ninguém, mas eu acho que ela é mais bonita do filme. Eu acho que ela é pouco usada, ela é mais um ex-interesse romântico dele, uma espiã, né, basicamente. Os Kias, o que você quer falar a respeito? É que a Lupita Nyong'o, ela ganhou o Oscar por 12 anos de escravidão, né? Só que foi um filme que a expôs muito, e ela depois da entrevista falou que procuravam para papéis parecidos, principalmente explorando nudez. Por isso que ela já tinha o contrato para fazer o filme lá do Liam Neeson, né, no avião, e é o Busca Implacável no Avião, como se quiser chamar. Mas os dois filmes seguintes... É o Passageiro 57 versão branca, né? Mas os dois filmes seguintes ela fez de CGI, que são O Despertar da Força e O Livro da Selva, porque ela tentou fugir desse ponto. Do estereótipo. Do estereótipo. Ela só mudou um pouco de ideia depois que ela fez uma peça escrita pela Danai Gurira, e aí a Marvel já chamou pra fazer Pantera Negra. Porque a ideia do filme do Pantera Negra já foi um negócio diferente. A Nakia é uma personagem forte. A personagem da Danai Gurira também, a Okoye, ela é uma personagem forte, né? Aliás, foi engraçado, só um detalhe que é muito engraçado, porque a Danai Gurira, ela faz a Michonne no The Walking Dead. Aí a minha mãe viu e falou: nossa, então ela teve que raspar aquele cabelo pra fazer o filme? Não, mãe, ela teve que tirar a peruca. Zoam com ela com isso no filme, lá em... o desconforto dela com a peruca, né? Essa coisa que eu tenho que usar na cabeça. Pra mim foi piada com isso. Pra você, na sua interpretação, vamos deixar claro. A gente tem alguns outros personagens que a gente pode passar rapidinho aqui. Eu botei eles todos no mesmo saco. Então, quem quiser falar de um deles assim... Por exemplo, tem esses personagens mais secundários, mais acessórios, né? Que temos por exemplo, a Ramonda, que ninguém chama ela de Ramonda no filme. Zero. A gente só sabe que ela se chama Ramonda nos créditos. Porque ninguém chama ela de Ramonda. Todo mundo chama ela de ou mãe ou mama, não sei como é que eles chamam, não lembro exatamente se eles chamam ela de mother, ou os outros sempre chamam ela de rainha-mãe.
que é a Angela Bassett, muito bem, né? Ela aparece pouco, mas ela tá muito bem no personagem, acho que gostei bastante dela. Nós temos o Zuri, né? Interpretado aí pelo Forest Whitaker, que é fantástico, eu gosto muito desse ator, eu acho ele fantástico. Temos todo o ensemble ali das Dora Milaje, que é encabeçadas, principalmente pela Okoye e pela Ayo. O Wakabi, que é o cara lá ele é marido da Okoye, por causa que ele fica chamando ele de meu amor, né? Então eu imagino que esse dá a impressão que sim, mas nenhum deles usa aliança, né? Mas aí a gente não sabe qual a cultura deles, né? E o Agente Ross, né? Que é um personagem retornado aí. Eu juntei esses caras num pacote todo, porque eu quero saber se vocês querem comentar alguma coisa a respeito, especificamente de algum deles, ou quem quer falar primeiro, levanta a mão aí, fala aí, diz aí, começa a falar. Ninguém? Eu só queria falar um comentário sobre o Agente Ross, que a primeira cena que ele apareceu, eu achei que ele ia ser a donzela em defesa do filme, porque todo mundo nesse filme da cidade da porrada pra caralho, eu achei que o único cara que tomar porrada era o cara branco, e não, ele salva o pessoal com a nave, fiquei impressionado com isso, mas fora isso, não tem muito o que falar dele não, foi isso. Eu adoro como o Martin Freeman tem um tipo de humor de expressão facial rápida. Quando ele acorda no laboratório da Shuri, por exemplo, porque quando vão resgatar o Claw, atiram, ele toma um tiro na coluna, o T'Challa fala, a única opção para salvá-lo é levá-lo para Wakanda e salvá-lo no laboratório. Daí que a Shuri fala, mais um rapaz branco para eu salvar. E quando ele acorda, as caras dele observando tudo aquilo e percebendo que o Claw falava, que o Wakanda estava se escondendo e o Wakanda era avançada, era verdade. Ele olha tudo aquilo, ele faz umas 2 ou 3 expressões, que isso é coisa muito do Martin Freeman. Pode ser uma cena séria, pode ser uma série séria, mas ele consegue fazer isso tanto como o Everett Ross, como o Bilbo Baggins, como o Watson e como o Arthur Dent. Como o Arthur Dent. Como o Arthur Dent. E isso é muito bom. Eu queria falar do Wakabi. Eu achei, assim, a atitude dele muito inconsistente, incoerente. Como o cara se revoltou completamente contra o Pantera, porque o cara simplesmente não conseguiu trazer o assassino, assim, trazer o Garra Sônica de volta pra Wakanda. Ele simplesmente ajudou o Eric a entrar em Wakanda e a solicitar a disputa, porque ele ficou com raiva do amigo dele de infância, só porque o cara não deu conta de trazer o assassino dos pais. Assassino esse que nem ele mesmo e nenhum deles sabia onde estava ou tinha conseguido alcançar até agora, sabe? É uma coisa muito... Liv, assim, não, pode falar. Só pra dizer que é o típico bolsominion, né? Vamos dizer assim, ele focou num único ponto onde estava o ódio dele. Quando ele encontrou alguém que, entre aspas, aplacou esse ódio, esse cara que eu vou seguir. Deixou todo o resto pra trás. Eu, na verdade, não fiquei com essa impressão, porque ele é o líder dos homens da fronteira, né? Assim, né? Não que ele seja o chefe. Ele é um cão de guerra, né? Cão de guerra também. Ele fala que ele conheceu o cão de guerra. Eu acho que ele não chegou a mostrar se ele foi ou não. Mas, assim, ele conhecia o mundo de fora e chegou um cara falando, olha, eu acho que vocês podiam ganhar. E eu acho que dá a impressão que ele concordou. Tanto que quando volta, né, o T'Challa, depois dele quase morrer, ele volta, ele ainda assim dá ordem pros homens dele pra atacarem, entendeu? Não porque ele acredita talvez naquele rei, é porque ele acredita que eles podem ganhar, sabe? O Klaue foi um cara que atacou e mostrou como o mundo de fora é perigoso, como as pessoas lá de fora são violentas, e como esses isolanos não davam em nada. E chega um cara falando, tá bom, então vamos parar de nos isolar, eu vou levar a fronteira pra lá de fora. Você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Vai, entendeu? Eu achei muito incoerente a postura dele. Eu só achei incoerente a hora que ele começa a brigar com o pessoal de Wakanda, que ele demora a perceber, cara, não tô brigando com lá de fora, eu tô brigando com o pessoal lá de dentro, sabe? Aquilo eu achei meio incoerente, mas o resto não. Cara, não é incoerente, por exemplo, porque ele tá num ponto que ele já não tá agindo pela razão, ele tá agindo pela emoção, né? Ele tá agindo pela decepção que ele tinha com o T'Challa, né? Que ele falou, 30 anos que vocês estão me decepcionando em catar o Claw, né? Que parece que isso naquela cena, quando ele fala essa frustração, fala que isso daí já é uma mágoa muito antiga dele. E ele sente
que o negócio foi ignorado, vamos dizer. Eles não se esforçaram pra caçar, não sabe, mas não quer procurar também. Isso que ele sentiu. Aí chegou um cara que tem toda a capacidade pra ser rei e já resolveu o problema dele, entendeu? Aí eles falaram, meu herói. Essa discussão em relação a... Eu esqueci o nome do personagem, esse cara da tribo da fronteira. Isso, o Akabe. Dele ficar a favor do Killmonger e não ficar a favor do T'Challa, é porque na hora que falam que o Klaue tá na Coreia e tudo mais, o T'Challa fala, te dou a minha palavra. Como ele não conseguiu trazer pra ele com uma palavra, uma coisa de peso, né? Com essa questão da honra, da promessa, por isso que ele ficou dividido, por isso que ele ficou com o Killmonger. Porque o Killmonger matou o cara e trouxe, ou seja, ele cumpriu o que o outro não pôde cumprir. Foi essa a visão que eu tive. E se você for ver, cara, o T'Challa só não cumpriu a promessa por causa do Killmonger. Mas ele não contou pra ninguém também, né? Eu só queria elogiar aqui o uso e a existência das Dora Milaje ali, que mulheres fantásticas. Assim, o visual é incrível, a postura, né, a atitude da Okoye, ela apareceu um pouco já no Guerra Civil, né, na cara guarda-costas do T'Challa. Mas a Okoye, que é a general, ela é a líder da guarda pessoal do rei, né, e aquelas mulheres lutam pra caramba, as coreografias são lindas, é muito, muito bem utilizado. Ninguém ali é coitadinho, nem mesmo o mais coitadinho. Acho que eu diria que o mais coitadinho mesmo é o agente Ross, que fica esquecido lá no laboratório e usa um controle remoto para pilotar uma nave lá, poder evitar que o carregamento saia de Wakanda e só. O resto, gente, é porrada e ninguém ali é pouca coisa não. E essas mulheres são nota 10. Mas quando tem 30 mulheres com a cara da Grace Jones, tá arranjado, né, meu filho? Não, pior que essa piada é feita no flashback. Hoje em dia o pessoal nem sabe quem é Grace Jones. O cara lá, o outro olha no olho mágico lá. Faz isso, cara. Eu sou faz isso, cara. Exato. Ele chega lá e fala, olha, tem duas Grace Jones ali na porta. E o outro fala, abre pra elas que elas não vão bater de novo. Aí, rapaz, mas elas vão entrar de qualquer jeito. Edson, esclarece pro público quem foi Grace Jones, por favor. Quem foi não, quem ainda é Grace Jones. Mas Grace Jones, eu tô falando de importância na cultura pop. E potência também. Ela fazia o mesmo remédio que o Pelé, né, cara? Bom, a Grace Jones dos anos 70, principalmente anos 70, ela era uma modelo hiper requisitada. Aliás, ela é uma mulher negra, né? Mas, é a negra legítima da pele lustrosa, né? E lindíssima, né? Ela é uma beleza exótica. Depois ela se destacou como cantora também, né? E ela chegou a fazer alguns filmes, né? Os destaques de filmes são com Schwarzenegger, né? O Conan, o Destruidor, né? Que é o segundo filme com Schwarzenegger. E ela também fez Vamp, eu não lembro que é o nome do diretor de Vamp, que é um filme trashíssimo de vampiros, evidentemente. E ela também participou de 007 na Mira dos Assassinos com o Roger Moore. É o último, né, do Roger Moore? É o último dele. Depois veio o 007 Marcado para a Morte, que já é o Timothy Dalton. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, de curiosidade, é trivia, essa até talvez o editor vai cortar, mas eu quero comentar. Quando eu era novo e vi esse Conan, né? Aliás, é o único Conan que eu vi até hoje. Eu nunca vi o primeiro, só vi esse segundo. Eu achava que a Grace Jones era uma mulher de 2 metros de altura, por causa que ela parecia muito grande. Muito alta. E não, ela é mais baixa do que eu. Ela tem 1,75 m. Por padrão na época, ela era considerada uma mulher alta. Mas os padrões foram mudando, né? Exato. Não, uma mulher com quase 1,80 m é uma mulher alta, cara. Então, mas eu achava que ela era bem mais alta, mas a impressão, né, que a infância faz em cima da gente. Bom, a gente está se aproximando do final do programa. Antes da gente abordar pontos extras fora do filme e as cenas de pós-crédito e tudo mais, vocês querem falar mais alguma coisa do filme que ficou pra trás? Alguma cena, tipo,
eu quero comentar alguma coisa que aconteceu na batalha final, eu quero comentar alguma coisa que aconteceu em tal momento. Alguém quer levantar algum ponto a mais aí? É o momento agora. É da parte mais visual do filme, cara, que eu não sei se vocês assistiram em 3D, mas a questão que eu peguei foi 3D e eu achei o uso do visual do 3D muito bem aplicado aqui, cara. Principalmente na hora que o T'Challa vai ser jogado da cachoeira. Cara, dava uma sensação de altura que a gente ia ser arremessado junto, cara. Impressionante. Cara, foi muito bem feita essa cena aí. O uso em geral do 3D, né, nesse filme tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente viu em 3D também e no início ele tava mais marcante, às vezes eu achei até que no início o 3D tava meio que o estereoscopia forçada demais, eu me senti um pouquinho de tontura, mas depois eu me acostumei e passou. Mas a vinheta da Marvel quase caindo em cima do meu nariz foi um pouco demais. Tá, só pra falar a questão daquela abertura, né, mostrando a história de Wakanda em 3D, também ficou bem bacana, e é aquela velha história, né, o 3D ele funciona muito melhor em animação do que no live action, né. É porque no live action depende de câmeras, e quando a cena específica não foi filmada com a câmera, às vezes eles têm que fazer o 3D falso, né? Aí prejudica um pouco. Thiago. Então, eu falei lá no começo do filme, falando de Killmonger, eu acho que é o momento de explicar a metáfora, porque no final das contas esse filme ele tá contando a origem do Pantera Negra. Não sei se alguém chegou a ler o quadrinho Quem é o Pantera Negra e tal, mas esse filme, apesar de Pantera Negra já estar em atividade, você já ter visto ele em outro filme, esse filme ele é uma metáfora à criação do Pantera, o que torna o Pantera Negra. E eu queria apontar que tem muita coisa no filme que dá a impressão de que o Pantera como um todo, ele é o último escolhido do Deus Pantera e dá uma importância muito grande pra metáfora, provavelmente. Você tem, por exemplo, a destruição lá das plantas que dão poder ao Pantera, pelo menos até não surgirem mais, que dá a impressão que tipo, ele é o último rei que vai ter superpoderes, sabe? O fato de ter 2 Panteras em atividade, 2 pessoas que foram escolhidas pelo Deus Pantera, lutando na frente daquela caverna que parece a Toca dos Gatos do Thundercats, entendeu? Aquela cena que diz, olha, o Pantera não era mais aquele rei que descender, não, é a hora de mudar o jogo, é a hora de ser uma coisa diferente, é a hora que, tipo, qualquer um daqueles 2 teria que mudar de algum jeito, entendeu? E no final acabou que o T'Challa conseguiu mudar muito mais do que o Killmonger conseguiu mudar pra se tornar o rei que precisava. Então dá toda a impressão até meio mística ao longo do filme inteiro, que é um trabalho inteiro inacreditável, que é pra dizer que o T'Challa, o Pantera Negra, ele é um dos melhores dos homens, sabe? Ele é o escolhido realmente de um Deus Pantera, que afinal você nem vê no filme. Pode ser que toda aquela loucura dos flashbacks no Templo dos Ancestrais e tudo mais seja simplesmente falta de oxigenação no cérebro, porque eles enterram um cara no gelo na Terra, saca? Mas... Só um chazinho da planta lá, mística. A falta de oxigênio no cérebro é mais provável da alucinação. Entendeu? Tipo, tá toda a construção do personagem de forma que eu olho pro Pantera Negra no final do filme e digo, meu, que maravilhoso, sabe? Que coisa incrível pro personagem. Tá tão bem construído, tão bem retratado, como eu não via muito filme, cara. Eu vejo filmes que não trabalham tão bem a origem do personagem num filme de origem. Esse aqui, o T'Challa tá pronto pra ser o rei definitivo. Inclusive, eu não sei, agora o pessoal vai me dever, mas eu acho que esse é o único filme do Pantera na fase 3, não revelaram nada da fase 4, né? Mas eu tô desesperado pra ver um filme do Pantera de novo. Tipo, eu não sei personagem. Eu não sei da programação futura ainda de Pantera Negra 2 se já tem uma data ou não. Isso eu realmente vou ficar devendo. Vou falar em Guerra Infinita e até lá não vai ter de novo, só pra fase 4 ou alguma coisa parecida. Não fiquei sabendo de nenhum Pantera 2, infelizmente. Mas pode contar que vai ter 2, 3 filmes do Pantera Negra. A história é muito boa, o personagem foi muito bem utilizado, então o pessoal vai querer ver mais, com certeza. Você não vai me cometer a pachorra de dizer, claro que eles vão fazer um 2 porque o personagem é legal. Eles vão fazer um 2 porque esse filme está fazendo dinheiro! Inclusive, ele já é a 5ª maior bilheteria da história dos Estados Unidos. Muito dinheiro! Abertura, mas vai ser muito mais ainda pra ver. Dólares! Eu vou fazer uma piadinha muito cretina, pode até cortar na edição, hein? Preto, branco, o que importa mesmo é as verdinhas. com certeza. Ai. O pessoal elogiou o 3D, né? Aquela cena do Pantera realmente caindo perfeita. Eu acho que eles estão amadurecendo também a questão de utilizar o 3D.
É mais uma coisa de simplesmente botar a mão do personagem na nossa cara. Eles estão começando a ter uma ideia assim, vamos melhorar, vamos saber qual a cena utilizar uma coisa mais forte, qual que deixar uma coisa mais suave. Eles estão evoluindo, eles estão amadurecendo realmente. E uma coisa que eu achei muito, muito legal no filme é a questão das cores utilizadas. As cores, a paleta de cores que eles utilizaram ficou maravilhosa. Foi uma coisa assim que você não viu em nenhum dos outros filmes. Né? Os São tons. cores... Pode falar. Não, assim, eles usaram um azul, petróleo, e abusaram do roxo também. E ficou muito bem feito. Ficou muito legal. Não é aquela coisa que dói na vista. Aquela estética, né, da noturna de Gangnam lá, né, que é a cidade na Coreia onde eles foram, né, muito, muito bonito. E toda a fotografia ali de savanas ali do arredor de Wakanda também é muito bem feita. Demais, muito bem feita. E, assim, tirando isso, uma coisa assim que... Acho assim, foi a piada do filme, né? Foi o rinoceronte com atitude de cachorro, né? Adorei aquilo. Aquilo é fantástico. Você parar na frente de um rinoceronte com uma armadura de vibranium e o bicho só te dá uma lambida no rosto, mano, coragem. Mas era um bichinho de estimação, né? É que nem o rinoceronte inventar Michonne, né, cara? Nem ele tem coragem. Concordo que aquela cena eu parei, eu falei, não, isso é Michonne, meu irmão, isso é Walking Dead. Mas não podia berrar isso no cinema. 3 coisas pro final do filme. A primeira coisa, a decisão do T'Challa, né, de depois de tudo que aconteceu, tudo que ele passou e tal, né, realmente não dá pra ficar isolado aqui, temos que mudar nossa atitude, né, e tem aquela cena, né, dele, da Bugatti espacial, né, que é o nome da música daquele momento, que ele e a irmã vão lá naquele Oakland, né, é aquela cidade onde eles estão. Gueto. Mas é Oakland. É Oakland. Que é o prédio onde o outro cresceu, né, ou pelo menos até o pai morrer. Que ele fala, né, que ele comprou esse prédio, aquele outro prédio, e a gente vai fazer o primeiro Instituto de Ajuda Estrangeira de Wakanda, algo do tipo. Que seria comandado pela Nakia e a Shuri, né, se não me engano. Só a Nakia. A Shuri vai cuidar das informações e tecnologia que ela vai repassar para os outros darem. Exato, mas através desse centro, aparentemente, pelo que deu a entender. Seria uma central de intercâmbio Wakanda-mundo, por assim dizer. Vai ser dessa forma. E gostei da síndrome de Tony Stark. Dele, não, eu comprei esse prédio, aquele, o bairro inteiro. Foi uma síndrome de Tony Stark ali. Ele falou só 3 prédios, Peter, não exagera. O quarteirão inteiro, né, cara? Verdade. E depois disso nós temos depois dos créditos, né? Primeiro aquele crédito com animação, né? Que é do elenco principal, né? E temos a primeira cena, que é o T'Challa nas Nações Unidas dizendo que o Wakanda vai se abrir para o mundo, vamos compartilhar nosso conhecimento para melhorar o mundo, sei que, e os caras até questionam que um país de fazendeiros pode contribuir. Ah, se eles soubessem. Não, o sorrisinho na cara deles é o senta que eu vou lhe mostrar, filhão. O cara que tá sorrindo mais na cena é o Ross, que tá lá no fundo, né? Só olhando, né? Pobre criança. O Ross se prepara pra cair o queixo no chão. É a história do Eldorado, né, que ele fala no filme, né, quando o Klaus explica o que você sabe sobre o Wakanda. É um paísinho de terceiro mundo, tem uma boa gado, roupa, acessórios. Não, ele não tinha ideia, né, do que era. É a mesma coisa. O pessoal tá olhando para aquilo, vão me dar 2 galinhas, um porco, uma cabra. Pô, se soubessem. E então, e no final de tudo, né, depois de todos os créditos, blá, 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 temos aquela ceninha final, né, curta, da Shuri com o Soldado Invernal. O Buck Barnes aparentemente está recuperado depois de um tratamento. Aparentemente não, cara, é a Shuri, ele está recuperado. Não, é outro pra eu consertar, ou seja, o primeiro ela já consertou. Eu achei mais curioso o fato de que ele tá sem o braço nessa cena. Porque, né, certamente conseguiram fazer um pra ele. Ele tá sem braço, O fato dela dizer que é outro pra consultar não quer dizer que ela terminou com o primeiro ainda, tá? Calma lá. Mas sendo a Shuri, tem quem sabe, né? Mas o fato dele estar solto e perto de crianças quer dizer que ele tá recuperado. Ah, bom, porque mas senão aí... ele tava metendo terror em tudo. Com certeza. E parece que foi feita uma HQ que seria um
prelúdio da Guerra Infinita. E nessa HQ parece que a Shuri aparece. E o que ela fez foi copiar o cérebro do Buck. É Buck, né? Isso, Buck Barnes. Ela copiou o cérebro dele digitalmente, colocou ele pra dormir em criogenia. E aí ela brincou com aquele cérebro que ela copiou e encontrou uma forma de, digamos, consertar o que a Hydra tinha feito com ele. Apagar a programação, e aí assim que ela conseguiu, aí ela testou no original. No original, exatamente. E pelo que o pessoal tava falando também, o fato das crianças chamarem ele de Lobo Branco quer dizer que ele vai assumir a personalidade do personagem do Lobo Branco que existia nas HQs do Pantera Negra. Então, o Lobo Branco é um personagem menor pra caramba, né? O Soldado Invernal foi mais importante na história dos HQs que o Lobo Branco. De repente foi só uma referência mesmo nas HQs, não necessariamente vai ser aquilo, mas aí o futuro é Deus, o futuro aos produtores pertence. Mas assim, a argumentação do artigo que eu li fazia até sentido, porque o Lobo Branco, ele era um cara que era branco, foi criado pelo T'Chaka e ele virou um líder dos cães de guerra. Isso, chefe dos cães de guerra. E o pessoal fala que do mesmo jeito que esse homem branco foi acolhido dentro da comunidade Wakanda, o Buck foi acolhido depois de muito tempo sendo perseguido. Ele encontra um novo lar e pode se tornar aí um espião de Wakanda ou algum chefe de segurança, talvez no lugar do Akabe. Ok, e com isso nós terminamos o filme, mas não terminamos o podcast ainda, por causa que tem algumas coisinhas aqui que eu separei também. Uma delas que a gente meio que passou aqui, abordou ali, foi muito rasteiro, mas que eu queria pontualmente comentar também que, cara, que trilha sonora sensacional. Sensacional, cara. As duas, espetacular. Né? Hã? As duas. Como assim duas? Então, apesar do filme, obviamente, não ter uma trilha sonora, ele tem dois tipos de música tocando, dependendo de qual personagem que tá envolvido. Sempre que tá envolvido o Eric, né, o Monger, antes de você descobrir quem ele é e tal, você sempre tem uma trilha bem próxima do hip hop, bastante partida desse tipo. E quando tem cena com o T'Challa, é uma música que... Eu não sei bem o nome que dá pra aquilo, que é mais mais instrumental, eu não sei o nome, eu não entendo o suficiente de música pra opinar. Acho que assim, pode falar tribal mesmo. Conversam muito uma com a outra, até bem perto do final do filme, quando tem música variando de uma batida pra outra. Exato, a música as músicas de combate entre eles, acho que não necessariamente. Mas tem uma trilha, uma música específica, que ela começa no hip hop, naquele tararara, e de repente ela entra nos tambores e tubos, daqueles, não sei se são tubos de bambu, o que fazem o instrumento, mas você reconhece quando você escuta que é um som de um som saindo de um tubo, né, batendo num tubo. E ela vai e vem nesse hip hop do tema do Killmonger, do tema do T'Challa, que é sensacional. Que toca durante a briga perto do trem? Acho que é. Pode ser. Teria que rever o filme pra poder saber exatamente onde ela entrou. Exato. Porque eu escutei a trilha avulsa depois, né? Nos serviços. Mas só uma coisa, o filme tem duas trilhas, viu? O Ludwig, ele foi contratado para compor a trilha instrumental do filme, e aí ele partiu mais pro lado tribal, ele foi conhecer muita música tradicional de vários locais da África, mas principalmente Senegal e África do Sul, mas o Kendrick Lamar foi contratado para produzir uma outra trilha sonora de hip hop pro filme, mas a maioria das músicas cantada. Essa é a primeira vez que a Marvel faz isso, de ter um artista que não é um regente criando música para um filme da Marvel, principalmente o Kendrick Lamar, e é um cara que tá bombado aí, é um baita cantor e produtor também. E esse disco já está em número 1 nas vendas. Mas a Ludwig, né? Deixa eu ver aqui se não tô confundindo exatamente. Ele mandou muito bem. Ele, cara, os ritmos, a cena, a música de quando aquela nave do T'Challa
chega em Wakanda e passa aquele escudo holográfico e vem e pousa, caramba, eu fico empolgado só de lembrar da música daquele momento. E a música da cachoeira também, aquela cantoria do pessoal ali. Mesmo, cara, quando a cachoeira abre, né, ela desviada pelos ralos, aqueles ralos gigantescos, e tá aquele povo todo reunido ali, dançando e cantando, cara, é muito boa a música, é muito boa. O que a gente pode dizer é que, diferente de alguns filmes que a gente tem visto ultimamente, a trilha sonora não destoa do filme, né? Ela tá bem imersa no filme. E visualmente, musicalmente, o filme ficou excelente. Tá tudo combinando. É uma coisa curiosa que muitas das músicas do filme, propriamente, elas são adjetos, acho que é o nome, é que quando ela faz parte do mesmo filme, ela tá lá. As pessoas que estão cantando em volta quando estão abrindo a cachoeira, a música que tá sendo na cena de perseguição é o rádio do Cloud. Tem várias vezes que acontece da música estar na cena. É diferente. Chamam isso de diegética. Diegética, obrigado, não lembrava o termo. É diferente de outros filmes, tipo, mais relatório. O filme do Deadpool acho muito legal. A grande verdade é que aquelas músicas, a cena foi escrita pra que a música tocasse, independente daquela música tá lá ou não, né? É diferente de como acontece. Acho que só o Guardiões, o primeiro, fez isso bem, nem o segundo fez tão bem assim. Não, o segundo ela entra sozinha muito, sem estar alguma coisa tocando ela. Ou aparentemente tocando ela. Eu queria saber se alguém quer comentar algum easter egg que notou e queria só puxar assim de curiosidade, só pra poder encerrar aqui esse programa. Por exemplo, nosso querido e onipresente, exceto em um filme pelo visto, Stan Lee, tá lá no cassino, né? Pegando as fichinhas do outro lá. Roubando o T'Challa, né? Ele rouba o T'Challa. O T'Challa ganha né, no jogo de dados e sai, né? O melhor foi assim... Eu vou guardar pra ele. Você ganhou. Volta aqui. Aí, vamos ficar com essas fichas pra cá. Ninguém tá vendo. Vai que ele volta a pegar, né? Vamos guardar aqui. Bom, é isso, né? É isso, filme completinho, redondinho. A única coisa que eu gostaria de comentar é a última frase do Killmonger. Que é uma frase foda, porque ele fala... jogue meu corpo no mar como meus antepassados morreram, porque é preferível a morte do que a prisão. A morte é ser escravo, né? Não, na verdade o que ele fala é preferível morrer livre do que viver preso. É que no caso dele é uma hipocrisia absurda, né? Você não tem claro. Na dublagem ficou é melhor morrer do que ser escravo. Então, e sem contar que ele seria preso porque ele cometeu um crime, né? Ele fez, mais de um, inclusive. Aliás, eu nem tenho certeza se ele seria exatamente preso por causa que ele pleiteou o trono, achou que tinha vencido, mas não tinha tomado, ele estava semi-legítimo, por causa que não foi confirmada a legitimidade dele. E ele fez as ações dele como rei, mas mesmo assim, realmente, ele seria preso mesmo. Cometeu seria que ele trapaceou nesse desafio. Quando o Pantera voltou, ele não brigou com o Pantera, ele mandou os soldados. Exato. Ponto para o Miane, ponto para o Miane. Bom, gente, é isso, né? Já estamos aqui, já um bom tempo gravando. O Esquias vai fazer uma boa tesourada aí, né, Esquias? Opa! Posso deixar uma dica para os ouvintes? Por favor. Depois, os ouvintes que se interessarem, procurem o Twitter da Waris. Ela é uma somaliana que estuda história africana e estudos femininos. O Twitter dela é Diaspora C Blues. Ela fez uma série de tweets mostrando quais tribos influíram em cada parte do design de roupas, dos personagens. Quais as influências visuais de tribos você pode encontrar ali dentro do Pantera Negra. E também ela listou alguns dos atores do filme que não são americanos, são africanos. Tem pelo menos um que eu tenho certeza que é óbvio, que é o rapaz que tem um prato no lábio. Com certeza nenhum ator americano faz desse jeito. Isso você não sabe, aquele prato é prótese. Ele não tem aquilo. Estragou a mágica, hein, cara. Ele não tem aquele disco na boca, não. Estragou a mágica. Cara, aquilo me deu um nervoso quando eu vi. Nossa, mãe do céu.
Cara, é que tinha. Aquilo lá eu fiquei estranho porque tinha horas que parecia que era feito de jade. Eu falei, caramba, como ele aguenta um negócio de jade na boca, velho? Na verdade, eu acredito que seja de vibrânio, porque ele tem aquele mesmo tom azulado das tatuagens que eles fazem. Mas que, tinha horas que parecia esverdeado, entendeu? Por isso que eu me pareceu esverdeado. Acho que a roupa dele é que era verde. Não, é que era assim, ele a cada hora em que ele apareceu, ele usava um disco combinando com a roupa. O cara é style. E tipo, esse tipo de prato, ele é usado por duas tribos na Etiópia, a Mursi e a Surma. E tipo assim, se você procurar fotos na internet, você vai ver pratos muito maiores, tanto homens quanto mulheres. Sim. É aquela mesma tribo onde as mulheres usavam argolas pra alongar o pescoço, né? Que tem referência. A Okane, a Michonne lá, ela usa várias argolas, não o suficiente pra esticar o pescoço, mas ela tá sempre cheia de colar quando ela vai de um lugar pro outro, sempre. Sim. Na verdade, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui, que tem uma referência a isso. Não, a tribo que usa essas argolas no pescoço é a tribo Ndebele do Zimbábue, na África do Sul. A tribo Mursi e Surna também faz aquelas cicatrizes que o Eric tem no corpo. Aquelas carnificações lá é um tipo de ritual que eles têm. Essa tribo pratica isso também. Engraçado, você falou dessa questão do Eric, do Killmonger, daquelas marcas que ele faz na pele. Quando eu vi o trailer, eu lembro que eu vi, não lembro se foi no Discovery ou no National, falando de uma tribo que fazia isso em homenagem a um deus crocodilo, que seriam os homens crocodilos. Eu lembro de ter visto um programa que falava sobre isso, porque era feito aquilo na pele, simbolizando dessa forma. Eu achei que fosse. Quando no filme ele falou que não, aquilo era cada inimigo que ele havia matado, eu até desconsiderei essa ideia. Não, aquilo ali é a barrinha de XP dele, cara. Provavelmente, assim, o designer se inspirou no ritual da tribo, que como você disse, homenageia o deus crocodilo, para mostrar no próprio corpo dele tudo, digamos assim, tudo o que ele precisou fazer para chegar até ali, né? Isso lembrou uma curiosidade. Alguém me alertou depois sobre o filme que realmente, pra cada pessoa que ele matou, ele tem uma cicatriz. O Pantera faz um corte na cara dele quando ele mata lá o pajé lá do conselheiro, né? Esqueci agora o nome do cara. Zuri, isso. E ele fica com esse corte até o final do filme, né? Apagado, não resolve nada. Ele continuou fazendo a maquiagem até o final. Ele realmente tem uma cicatriz pra cada pessoa que ele matou mesmo. Só uma curiosidadezinha também. Bom, é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um pós-crédito. Eu agradeço novamente a todos os que puderam participar aqui. Vocês foram sensacionais, como sempre. Vocês ajudam muito esse programa a acontecer. Então eu agradeço muito. E, como sempre, todos sempre convidados para os próximos programas. Eu não posso fazer promessas por causa que eu dependo de apoio, mas, se for possível, o próximo pós-crédito será sobre Tomb Raider. Será que vai valer a pena? Será que não vai valer a pena? Não sei. Veremos. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.